Então, você está entendendo como é a diferença de um time para outro? Aqui, vou pegar a mãozinha para dar boa noite lá pro Zinho, hein? Então, para saber se ele vai só concordar com você. Vocês viram a diferença do que é do maior da América do Sul pro outro que vem numa prateleira diferente? É por isso que o Flamengo é isso aí. É o Flamengo. Você falou o quê? Que é difícil? Não vira nem a pau. Não vira. É do Palmeiras, não vira nem a pau. Aí chegou no ponto de analisar também o que o Palmeiras fez. Tá perdendo, minha senhora. 2-0 é ruim pra quem tá perdendo. Pra quem tá ganhando é bom demais, ô louco. Vocês estão de brincadeira. Ô, Mauro Naves, cuida dele aí, Mauro Naves. É o presidente. Chamar o intervalo, Mauro. É o Flamengo, gente. Vocês têm que entender que o Flamengo é diferente dos outros. Vocês têm que... É só um momento de compreensão. Vou pôr açúcar aqui. Muito na frente. Ó, no intervalo eu vou buscar o açúcar. Eu vou pegar o açúcar aqui pra acalmar o Pascoal. Vai pro intervalo aí, eu vou buscar o açúcar. Vocês têm que entender isso. Sim, trocou os volantes, reforçou o meio-campo. O Tite fez lá o seu reforço. Porque o Flamengo é muito grande, gente. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Pode não ganhar todos os títulos dessa temporada, claro. Pode perder um ou outro, mas o Flamengo é o melhor de todos. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Vocês entenderam isso? Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos rapaz, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da ESPN, comentando tudo sobre esse jogo que o Flamengo venceu o Palmeiras, né? Nesse vídeo aqui vai falar sobre o lance polêmico também de Veiga que teve ali, que era merecer expulsão. Tanto o Zinho como o Pascal analisam, né? E comentam aí, falam que foi para lance de expulsão. E vamos assistir esse vídeo aqui todinho comentando sobre o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Pouco, muito pouco agora. No muito Palmeiras? Pouco. Muito pouco. Depois do que se viu ontem, pelo placar, pela grandeza que tem. Os dois, né? Os dois têm. É muito difícil um ganhar do outro de 3. Vamos supor, Palmeiras classificar direto, tem ganhado do Flamengo de 3 de diferença. Muito difícil. Não está jogando para isso, não é só o jogo de ontem. Ontem foi... Eu acho que o vexame ainda foi maior, né? Mas o Palmeiras já vinha numa sequência aí que o torcedor não estava nada animado. Então, podia ter perdido por mais e podia ter perdido um outro jogador também que correu sério risco de ser expulso. Não sei porque não chamaram o VAR. E aí entrou esse menino aí, Luiz Araújo. Ai, puxa, o Cebolinha é o que o Pascoal falou. É muita qualidade, né? Saiu um, entra outro. Mas foi a nesse entrada lance aí do Veiga, né? Nesse jogo surpreendeu muito. A gente já vai mostrar com calma, tem as entrevistas, as reclamações desse lance, a gente avalia já. Mas só pra gente não perder o gancho do jogo no primeiro momento, acho que o Luiz Araújo entrando de lado invertido. Muita gente esperava que o Gerson fosse pra esquerda e ele caísse pra direita. Ele joga dos dois lados. Surpreendeu muita gente. Menos o Kleber, que saiu, foi no vestiário, né? O auxiliar do Tite falou, você joga muito dos dois lados. Porque lá no treino ele deve jogar dos dois lados. Ele prefere ali pra direita, por quê? Porque ele corta para dentro, aquela história de pé esquerdo jogando pela direita. Corta e bate, ele adora fazer esse tipo. Mas ontem lá pela esquerda ele deu um passe açucarado para o Pedro, né? Participando de uma jogada do Gerson, que jogou demais. O Luiz... De novo? Não, o Luiz Araújo apareceu e tal, mas assim, tá até difícil falar quem foi o melhor. Mas se tivesse que escolher o melhor do Flamengo, eu escolheria o Gerson. Tá numa fase muito boa. Acho que ontem, por exemplo, jogou mais que o Arrascaeta, que vem jogando bem nos outros. Muita gente jogou bem no Flamengo. Olha lá, ele na esquerda fez gol, na esquerda ele deu passe. Ele entrou muito bem também, o Luiz Araújo, enfim. Agora, o Gomes foi dar um presente. Olha lá o que eu te falei, ó, esse aí, ó. Se não é a saída aí do Everton, ó. Isso aí era mais um, ó. E de quem? Do Luiz Araújo, olha lá. Aí, não sei nem quem cortou essa bola, se foi o Everton ou se foi o zagueiro ali. Mas o Gomes jogou muito mal, entregou uma bola horrorosa. Enfim, o Abel falou assim, o time está muito mal coletivamente e também individualmente. E ele também foi muito mal em escalar o time do jeito que escalou e a orientação que ele deve ter dado para tentar segurar. Enfim, em geral, quando ele faz isso, funciona? Não sei. Tem que olhar as últimas vezes que o Palmeiras teve mata-mata. E na história do Abel, pô, nem se questiona, né? 2 Libertadores, sei quantos paulistas, não sei o quê. A última vez que ele fez isso foi contra o Boca, perdeu a vaga na Libertadores. Na volta aqui não deu certo. Mas lá funcionou, Boca chegou a ser dessa maneira, Pascoal? Lá funcionou 0-0, né? Lá em La Bombonera, ele teimou em não colocar o Endrick, porque ele tinha uma teima de não colocar o Endrick. O Abel tem um misto de teimosia
né? E com repreensão para o jogador. O que ele fez nesse jogo aí? Ele não botou nem o Mike para jogar, botou o Giai. O Giai está quase 2, 3 meses sem jogar. Jogou uma partida e botou o garoto de novo para jogar. Né? Alguns jogadores do Palmeiras jogaram abaixo da crítica. Abaixo. Se você for, não dá para você criticar porque eles jogaram abaixo da possibilidade de crítica. Felipe Anderson. O Felipe Anderson jogou de assistente de lateral esquerdo. Pois aí eu te digo, ele jogou mal porque ele jogou mal ou porque ele também não é o lugar que era para estar no campo? Primeiro aí vai o negócio da teimosia. O Felipe Anderson disse a ele, eu gosto de jogar da direita para a esquerda. Ele coloca o cara para jogar da esquerda para a direita. O Dudu ficou no banco de reservas o tempo todo. Quando o Dudu entrou, o que fez o técnico do Flamengo? Botou mais um lateral para marcar o Dudu. Sim. Porque o Dudu é bom, sabe que o cara é bom. O Dudu ficou no banco. Aí não botou o Dudu para jogar. Aí o Dudu entrou 3 minutos, jogou o Dudu. Né? Então, e porque já tinha construído o placar também, né? Sim, trocou os volantes, reforçou o meio campo. O Tite fez lá o seu reforço. Porque o Flamengo é muito grande, gente. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Pode não ganhar todos os títulos dessa temporada, claro. Pode perder um ou outro, mas o Flamengo é o melhor de todos. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Vocês entenderam isso? O melhor elenco, a gente sabe, tudo bem. Vocês chegaram a essa compreensão? O Flamengo é muito grande. O Palmeiras também é muito grande. E ontem se apequenou. Não, por isso a gente viu essa diferença. Eu tenho um pouquinho de tempo, é pouco tempo que eu faço, que eu trabalho em Quantos anos? Televisão, em rádio, com mais de 45 anos. Só que tem uma coisa. Eu poucas vezes vi o Palmeiras jogar desse jeito. Eu já vi o Palmeiras dos anos 70, que era do começo dos anos 80 era uma tragédia. O time do Palmeiras dos anos... Nossa, cada time horroroso. Bizu de centroavante, de time de lateral. Eu vi cada coisa que eu vou dizer um negócio para você. Era de chorar. Mas... Só por Deus. Muito obrigado. O de ontem... O time do Palmeiras não tem elenco? Mas eu não tinha o jogador da velocidade pelo lado do campo. Perdeu um jogador, desmontou todo o time do Palmeiras? O que aconteceu com o Gustavo Gomes? O que aconteceu com o Rafael Veiga? O que aconteceu com o Zé Rafael? O que aconteceu com o time do Palmeiras? Passou vergonha. Porque jogou contra o maior do time da América do Sul e jogou como um time, não vou nem dizer, eu não vou desprestigiar nenhum time de nenhuma divisão do futebol brasileiro. Vou tomar como referência o meu time. Jogou pior que o Bala Mistura. Porque se o Bala Mistura joga, o meu time na várzea, é o Bala Mistura. Se o meu time na várzea, o Chiquinho botar um time para jogar desse jeito, se jogar desse jeito, eu dou a dura nele. Porque eu não tiro o Chiquinho, né? Mas eu dou uma dura nele. O Chiquinho cai, não? Não, esse não cai. O Chiquinho não cai. Antes do Zinho falar, Pascoal, é o seguinte, eu até fiz questão de olhar aqui. Contra o Boca, lá, nesse jogo que você se refere, o Palmeiras ainda teve 9 finalizações. Ontem, só 2. O Palmeiras lá contra o Boca ainda teve uma grande chance. Ontem não teve nenhuma. A grande chance que o Palmeiras teve lá contra o Boca foi o Hendrick, aos 44 do segundo tempo. Eu e aquele senhor que está ali no telão, nós estávamos lá. E depois eu falei para ele, Zinho, a impressão que eu tinha... era que o Gabriel Menino estava em Marte, ele estava em outro planeta, o melão rolando, o pô aqui, pá, os caras, pá, pum, pá, os caras pegando, e ele aqui só no toque me voe, e o negócio, os caras aqui, ó, na madeira, e os caras só aqui, ó, toque me voe. Zinho, o Flamengo é grande demais, hein? É gigantesco, é espetacular. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Tite. Parabéns. 70 vezes, né, Pascoal? Acho que eu sei disso, né? Você foi um pouquinho campeão e jogou algumas vezes lá, né, com essa camisa, né, Zinho? Os dois são gigantescos, os dois são times muito gigantes e por isso esse espanto do Palmeiras abdicar tanto do jogo, né? O Flamengo tem um elenco melhor, a gente debate isso aqui sempre. Em alguns momentos da temporada não se aproveitou disso, porque o Tite, até ser cobrado, vaiado, e muitos companheiros nossos dizendo que ele podia cair. Lembra quando ele perdeu para o Bolívar lá, perdeu para o Botafogo? O pessoal tem memória curta, né? É muito fácil elogiar agora. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Há pouco tempo, o Tite estava sendo cobrado e até
por incrível que pareça, dizendo que podia perder o cargo. Se ele não classifica na Libertadores, porque correu o risco. O Flamengo teve que emendar uma sequência de vitórias no segundo turno. Na fase de grupo ali, o segundo turno, teve que emendar uma sequência de vitórias, vocês estão esquecidos disso, e inclusive ficou em segundo lugar no seu grupo, para o Bolívar, né? Que ele vai até enfrentar, por coincidência. Tanto é que ele decide fora de casa. Então, assim, muita calma nessa hora, tem o melhor elenco, estar no momento melhor do que o do Palmeiras, mas há pouco tempo a gente não falava que era o melhor futebol do Brasil. Não era o melhor time do Brasil jogando. Então eu gosto de ser muito pés no chão, como também não vou aqui massacrar o Abel. Foi mal. Na minha opinião, ele foi mal. Na escalação ontem a gente tomou um susto, vai começar com... Eu até falei, será que ele vai botar os caras de ala? Não. O que ele botou? Um time totalmente reativo. Você falou do Felipe Anderson, Pascoal, que foi para marcar a subida do Varela. Aí eu acho um erro do Abel. Poxa, todo respeito ao Varela, é bom jogador, mas o Felipe Anderson vai se preocupar mais em marcar o Varela do que o Varela marcar o Felipe Anderson. Assim, ele é um treinador tático, vocês sabem que eu gosto demais do Abel, ele é um cara muito estrategista e o que ele escolheu ontem não deu certo, faz parte do jogo. Ele escolheu um time para tentar anular, levar um empate para decidir em casa. E dessa vez não deu certo. Ele foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo, mudando taticamente o time naquele jogo, num jogo único. Ele entrou com 3 zagueiros que ninguém esperava isso. Aí todo mundo elogiou, é o melhor treinador do mundo, ganhou a final contra o Flamengo, Renato Gaúcho tem que ir embora. Aí mandaram o Renato Gaúcho embora. Ah, porque perdeu, o time do Flamengo era o melhor. Mas aí tem que se elogiar o outro treinador, que montou um sistema tático, baixou o Piquerez como terceiro zagueiro, jogou o Scarpa de ala, jogava pelo lado direito, foi de ala para o lado esquerdo, trouxe o Dudu para cá, ficou Dudu, Veiga, o que ele fez ontem? Veiga, Felipe Anderson e Rony. Só que não deu certo, porque o Flamengo, num momento melhor, no encaixe melhor, aproveitou a atmosfera do Maracanã, tem um time melhor, não vejo uma diferença brutal, como o Pascoal diz. De elenco, que o Flamengo está muito na frente. Agora, se você olhar para os grandes jogadores do Palmeiras, a maioria não está jogando bem. O treinador escolhe taticamente, ele está passivo de erro, pode errar, e errou. Não estou passando pano no Abel, não, ele errou. Acho que ele errou na escalação. Dudu no banco, Mike no banco, Marcos Rocha, que todo mundo critica. Eu acho que, assim, era melhor ele... Não estamos falando aqui em engenheiro de obra pronta, não. A gente falou ontem. Vai começar com o Giai, segundo jogo, né? Um jogo tão decisivo. Então ele se preocupou. Richard Rios, só marca o Ayrton Lucas, tá? Não precisa nem atacar. O Richard Rios jogou de assistente lateral direito, marcando o Ayrton Lucas. Então foi um time muito defensivo. Não concordo com o que a torcida do Palmeiras fez. Sei que vai ter esse assunto no programa, mas já vou dizer, torcida não, um grupo de torcedores de torcida organizada que foram no CT protestar. Eu acho assim, um absurdo, um time campeoníssimo, um treinador campeoníssimo, um elenco ganhou tudo, não tem um crédito. Foi um jogo ruim, jogou mal, se apequenou, ficou muito atrás, até se acovardou, vamos dizer assim, aceitou demais que o Flamengo era superior naquele momento, e isso foi gritante, porque foram 17 finalizações do Flamengo contra 2 do Palmeiras. 19, eu acho. 19. Um time da grandeza do Palmeiras, com o elenco que tem, com jogadores que tem 2 chutes no gol, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, aí tá até 19. No scout que eu estudei aqui, deu 17. Mas tá bom, piorou, 19 contra 2. Ô Dani, não pode, o Flamengo tem um time melhor, o Tite tem até opções, mas eu acho que o Palmeiras também tem. Se o Palmeiras olhasse pro elenco que ele tinha ontem, mesmo sem o Estevão, sem o Piquerez, sem o Murilo, que fazem falta, sim, claro, tinha ótimos jogadores para fazer um jogo mais de igual para igual. E, se apequenando, o Flamengo atropelou. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras. Para mim, olha, se não for o pior jogo na era Abel, tá entre os
2, 3. Olha, tem o seguinte, o Abel muitas vezes já mudou o sistema de jogo e funcionou, méritos a ele, aí a gente lembra uma final de Libertadores, mas acho que a questão é como ele muda o jogo, como ele acho que acovardar não é uma palavra excessiva nesse caso, porque assim, sim, foi covarde, em determinados momentos não tinha nem o Rony lá na frente para caçar uma bola, não é tão grande a diferença de nível técnico e de elenco de lado a lado, o que foi muito grande foi a diferença de finalizações, mesmo se a gente comparar com os outros jogos entre Flamengo e Palmeiras. Assim, o Palmeiras, quando vai enfrentar o Flamengo, via de regra, ele vai mais preocupado em ter uma defesa sólida. Mas ontem, essa diferença é gritante. O Zinho citou a de ontem, que a gente já viu na outra tela, mas olha ali o que está embaixo. Existe uma diferença. Na própria Libertadores de 21, que o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, o Flamengo chutou mais. No Brasileiro de 2020, o Flamengo campeão do campeonato, no fim das contas, não era um jogo mata-mata, mas o Flamengo chutou mais. A exceção a isso foi o Brasileiro de 22, mas é um jogo entre todos que foram feitos. Só que ontem a diferença é muito grande. Acho que esse é o ponto. O Palmeiras podia mais. Agora, também tem o lado do Flamengo. O Flamengo já teve dificuldade, a gente falou várias vezes, de jogar contra times que se fechavam e ontem encontrou os caminhos, Mauro. E times que não se fecharam, como Fortaleza, ganharam. Com o Pedro em campo, o Gerson em campo, não sei quem em campo. Porque o Flamengo não estava bem naquele jogo. Ontem o Flamengo estava bem. Ontem, assim, se o Palmeiras estivesse bem, a gente ia ver um jogo maravilhoso. Porque o Flamengo... talvez o jogo do ano, porque o Flamengo estava para jogar. Isso aí. Só que do outro lado não teve um time que estava para jogar, né? Foi que essa estratégia, o Zinho está dizendo, o Pascoal, o Felipe era para marcar o lateral, o Rios para marcar outro, não sei o que, deve ter pensado o Abel, talvez até achando também que o time coletivamente não tá com essa bola toda, que o Veiga não tá botando todo mundo na cara do gol, talvez ele tenha pensado isso mesmo, quer saber? Vou pôr esse menino para marcar aqui no meio, né? Para onde ele joga e tal, um marca aqui, quem sabe eu consigo alguma coisa. Acho que ele nem pensou em sair uma bola lá para frente para o Rony marcar, não. Se eu segurar aqui, passou susto, foi 0-0 no primeiro tempo. Ele deve ter ido para o vestiário e reforçado isso. Fala aí, gente, tá vendo? Levamos uns sustos aí, mas quem sabe a gente repete isso e tal. E que na verdade que já... Mauro. Oi, sim. Pode falar. Assim, só para completar, né? Desculpa, mas assim, até para ajudar para você continuar. Agora, como é que é esse futebol, né? O jogador que entra na posição que não costuma entrar, tudo bem que o Kleber falou, que não sei o que falou, mas a gente só vê o Luiz Araújo jogando mais pelo lado direito. Sim. Então ele entra pelo lado esquerdo. E a torcida chiou, hein? Muito. Ele ficou ali para o lado esquerdo. Você vê como é que é esse futebol. Tá vendo? Agora é muito fácil falar. Agora que deu certo, que ele deu o passe pro gol e fez o gol. Mas chiou. O gol só sai no segundo tempo e com 2 erros do Palmeiras, hein? Sim. O Flamengo muito melhor, sufocando, massacrando, 19 finalizações, mas 2 erros bobos do Palmeiras, sai o gol. A gente está vendo aí a lesão, Mauro, do Cebolinha. E só para complementar isso que o Zinho diz para te devolver, a torcida chiou dentro do Maracanã, a torcida chiou na rede social, a torcida chiou nos arredores aqui, a Flá Sumaré gritou a beça. A Flá Sumaré esperava que o Gerson fosse para a esquerda e o Luiz Araújo entrasse pelo lado em que ele está acostumado a jogar no Flamengo. Aí você tira o Gerson do lugar que ele estava matando o jogo, arrebentando. Então tem tudo isso também. Ia dar certo o Luiz Araújo da direita? Não sei. Deu certo na esquerda. E o Gerson, tirar da onde ele estava matando o jogo. Que o Gerson comeu a bola ontem, repito, para mim o melhor. E no primeiro tempo também saiu barato, porque foram 11 das 19 ali? 19. 11 foram no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo teve 8. Então, quando ele foi pro vestiário, o Abel, ele falou, os caras já chutaram 11 vezes aqui, mas a bola não entrou, quem sabe não vai entrar mais o segundo, vamos fechar mais. Até evitou, foram 8 finalizações, mas das 8, 2 foram pro gol. Então, assim, enfim, deu tudo certo.
com relação... Deu tudo tão certo pro Flamengo, menos esse lance aí. Porque esse lance aí eu acho que o Veiga podia estar fora da próxima partida. Vamos entrar nesse lance, então? A gente consegue entrar nesse lance primeiro antes de ver o lance e ouvir os nossos comentaristas? Será que a gente consegue ouvir os personagens? Porque eu acho que é importante a gente compreender a diretoria do Flamengo, que, assim, não tem esse hábito, mas ultimamente tem vindo a público reclamar de determinados lances que considera cruciais. E o Tite também, quando perguntado sobre isso, respondeu de uma maneira diferente do que ele costuma fazer, né? O Spindel falou, o Braz falou, o Tite falou, todo mundo reclamou da não expulsão do Veiga. Vamos ouvir. Foi importante ganhar de 2-0, de um adversário poderoso, um adversário sério. Mesmo assim, a gente continua não entendendo o VAR não ter uma expulsão em cima do Pulgar. A gente tem que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, ali pode ver, rever, ver de novo, rever de novo e não consegue ter uma percepção para que possa fazer o correto, que era a expulsão do jogador, né? O Igor Benevenuto, né? Então, assim, o Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, ver, rever, o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. É chamar o juiz, que às vezes o juiz está ali, não vê a intensidade do lance. Enfim, mas o resultado passa por cima disso e a gente está feliz com o resultado. Eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo, de um jogador. Aí eu estou contextualizando a consequência do erro. Um jogador importantíssimo do Palmeiras, que no momento da entrada ele já reage, se vocês forem ver a imagem, ele já tem uma reação de arrependimento ali da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para o jogo de hoje e consequência para o jogo de volta. Então, só queria entender o critério, o que passa na cabeça do VAR, se tem pouco monitor lá, se tem pouca imagem para ver, e para avaliar uma entrada dessa e sequer chamar para revisão. Não me provoca, eu sou um ser humano, cara. Não faz isso, tem a direção. Não vou. Senão eu fico falando assim, dizendo, não vou falar, mas falo um negocinho. Eu tenho a direção toda, Bruno, com uma grandeza. Eu vou falar publicamente, Bruno, o que eu já disse numa reunião. Nós estamos tendo, a comissão técnica, a felicidade de ter um profissional, um executivo da tua grandeza, cara. Da tua grandeza. Tu não pede aquilo que não é teu. Tu não pede aquilo que não é nosso. Tu tens ética, tu tens moral. Tu passa isso para nós, no nosso dia a dia. O Tite não quis falar porque já tinham falado demais, Pascoal. Agora eu quero ouvir vocês, já que a gente não tem áudio de VAR, Pascoalzinho. É o áudio de Oswaldo Pascoal para analisar o lance da entrada do Rafael Veiga no Eric Pulgar. O Veiga, na hora que ele dá a entrada, ele já sabe que ele vai tomar cartão vermelho. Quando vem o cartão amarelo, ele até faz uma saudação ao árbitro, ele cumprimenta o árbitro. Obrigado. Ficou barato? Olha lá, pode ver o lance, olha lá. Ele vai lá, olha lá. Ele vai tomar o cartão. Aí, deu o amarelo, olha lá, entendeu? Foi lá, fez uma saudação ao árbitro. Porque aqui esse lance é cartão vermelho. Se fosse ao contrário, né, a gente diria a mesma coisa. Claro. É um lance de cartão vermelho. Ele perdeu o tempo da bola, o movimento é de cima para baixo e atinge o jogador do Flamengo. É imprudente, é violento. Não tem, toda a nomenclatura a respeito dessa situação, ela é tipificada nesse lance. Esse lance deve ser guardado pelo pessoal da arbitragem da CBF e dizer assim, quando acontecer um lance desse aqui, isso aqui é lance de cartão vermelho. Quando acontecer de novo, por favor, em lances semelhantes, vocês mostrem cartão vermelho. Era lance de expulsão, o Rafael Veiga sabia que ele ia ser expulso. Sabia. E aí, quando veio o cartão amarelo, ele até se segurou ali, fez uma saudação ao árbitro da partida. Não tenho dúvida a respeito do cartão.
era lance de cartão vermelho. Como a gente falou do lance do Caleri, que era lance de cartão vermelho, esse é um lance de cartão vermelho, violento. Não precisa disso. Estava tomando um baile de bola, não precisava disso. Às vezes perde a cabeça, passa do nível, passa do tom e acontece isso. Só para manter a coerência do que eu tenho dito antes, eu não gosto quando o VAR chama toda hora, como eu achei que no lance do Marcão, no São Paulo, devia ter deixado o que o árbitro pensou. Aí o VAR chamou, o cara foi lá, bateu a cara do Luciano, etc. Então foi ele que expulsou o Marcão, ele e o VAR. E no mesmo jogo o cara não chama para ver o Caleri, né? Então a gente começa a ver quais são quais são os critérios que estão sendo passados para o VAR. No outro jogo não se justificou. Nesse aqui não é só critério, nesse aqui é um erro claro. Não, enfim, o cara não deve ter achado, né? Se ele não chamou o tal do Igor aí, não deve ter chamado. O Ranieri ontem foi expulso depois do VAR, que primeiro ele leva um amarelo do árbitro. Aí o VAR achou que vem cá, você não viu direito, olha onde foi a perna do Ranieri. Mas o papel do VAR é justamente esse, né? Quando o árbitro de campo não vê um erro claro e evidente, às vezes chamá-lo para um cartão. Concordo. Mas do Marcão, por exemplo, eu acho que o VAR não tinha que ter chamado. É isso que eu vou manter minha coerência. Quando ele acha, pode falar para o juiz, você não quer ver isso aqui não, mas não é toda hora. Este era para chamar, mas eu não gosto que chame toda hora. Eu acho que tem que se respeitar também a posição do juiz que está ali perto. Agora, este lance, como a gente viu no Ranieri, como a gente viu do Caleri que não chamou e tal, aí o VAR está ali para isso. Eu acho que saiu muito barato. O Palmeiras perder só de 2 e não perder o Veiga para o próximo jogo. Ozinho, é um lance para expulsar. Desculpa, Mauro. Ozinho, para te ouvir sobre esse lance, eu vou colocar na tela o que tem. Exatamente, ficaria mais de um tempo a mais, 11 contra 10. Eu vou colocar na tela, Zinho, para te ouvir, a postagem do Eric Pulgar, né? Não acho que a arbitragem tem que apitar pelas consequências, porque às vezes uma jogada que não deixa resquícios é uma jogada para cartão e alguma que machuca pode ser um acidente de jogo. Mas o Pulgar, depois da manifestação da diretoria, ainda faz uma postagem na rede social mostrando como é que fica o tornozelo dele. Zinho, quero te ouvir também sobre esse lance aí. Vocês não vão me provocar, né? Não me provoca. Senão eu vou ficar falando o que vocês já falaram. Pascoal, você é brilhante, você é sério, você é correto. Você não pede nada aquilo que não seja o certo. Então eu tô no que o Pascoal falou. Ô, Tite, dá tua opinião, pô, chato pra caramba, né? Pô, dá tua opinião, foi expulso, é pra expulsão. É pra expulsão, gente. É pra expulsão mesmo. Sabe, o Veiga é um cara, pô, um baita de um atleta, gosto demais do Veiga, não é violento, mas passou do tom, chegou atrasado, pisou de cima pra baixo. Eu fiquei assim, quando teve o lance, fiquei com medo porque o Pulgar estava de lado, né? O Pulgar, quando toca na bola, ele tá com a perna meia de lado. E quando ele chega atrasado e pisa, olha, só esse tornozelo como tá aí, Pulgar, agradece a Deus, porque poderia ter sido muito pior. Espero que você se recupere logo, né, desse inchaço aí. Não sei se vai ser dúvida, né, pro jogo do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, o Veiga chegou atrasado. Tem o pisão, poderia ser pior ainda do que foi, né? E o VAR, Mauro Naves, tem que chamar, porque era lance para expulsão. Ou seja, chegamos à conclusão de que o Mauro falou que deveria chamar. Disso, não, eu acho que sim. Eu acho que... Eu tô concordando com o existem lances que são interpretativos. Eu não gosto que o VAR queira apitar o jogo todo, sim, entendeu? Perfeito. Mas ontem ele chamou corretamente pro Ranieri, não chamou para esse lance aí, errou em não chamar nesse. Errou em não chamar para ver o Caleri. Sim. Né? Então tem hora que... Por isso que eu quero saber qual é o critério. Como no Marcão, o juiz ia dar só amarelo e ele não seria expulso. Então, enfim, precisam definir isso aí para a gente saber. Aí só o que eu coloquei é que eu entendo a sua colocação e eu concordo com você. Eu acho que o VAR interfere demais quando não precisa no Brasil, mas em certos momentos ele deixa de interferir. Porque, assim, existem lances que são interpretativos e existem lances que viram erros de arbitragem. Claro. Né? Sim. E eu acho que a diferença está aí. Uma cotovelada na cara de um jogador é um jogo, é agressão. Aconteceu no lance do Palmeiras, o segundo gol. Tinha que ter chamado ali para ver como é que subiu o jogador do Vitória? Não foi? Ah, não chamou. Sim. Talvez se chamasse, o cara ia falar,
porque eu vi gente, ex-comentarista, defendendo que não foi falta, que o jogador do Vitória não levantou o braço acima do ombro, etc., no Flaco. Nasceu a jogada. Mas se ele vai lá e olha a cotovelada na cara do Flaco Lopes, ele também para. Então, enfim, é falta de critério, né? Falta de critério, enfim. É não ter critério. Isso aí é complicado. Essa é a máxima do VAR no Brasil, né? O VAR foi introduzido no futebol para ter mínima interferência e máxima eficiência. Aqui nós temos exatamente o contrário. É máxima interferência e a mínima eficiência. Nós conseguimos inverter a realidade do VAR no futebol brasileiro. E não vale o passado nem o currículo do jogador. O Ranieri ontem botou nas redes sociais que já fez 250 jogos, nunca foi expulso. Ok, Ranieri, mas já recebeu quantos? Mas aquela entrada... Quantos amarelos? O jogador mais indisciplinado em amarelos é você e o Garro. Você, com essa expulsão, ganhou do Garro. Então, toda hora você toma um amarelo. Agora, tudo bem, você não tem lance de expulsão. É como disse o Zinho, o Veiga, vão achar que ele é maldoso? Não, mas o cara deu azar ali e quase o Veiga mais arrebenta o tornozelo do outro. Mas ontem ele bateu e ficou em campo fazendo hora extra. Exato. Cartão vermelho, não há discussão a esse respeito. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que os comentaristas largaram tudo no ventilador, soltaram todas as informações aí, né? Foram direto ao ponto sobre o lance polêmico aí de Veiga sobre Eric Pulgar, né? Que depois o jogador até postou nas redes sociais, né? O ferimento que teve ali, né? Então merecia a expulsão. Zinho deu sua opinião e disse que era para ser expulsão, não era nem para ter dúvida, era para expulsar o jogador, e o VAR era para interferir ali, né? Avisar o juiz, chamar para ele olhar, né? Também Pascoal também deu sua opinião, falou que também era para expulsão. Mauro também, a apresentadora, também deu sua opinião. Todos falaram que era para expulsão de Veiga, que aí o Flamengo ficaria com um jogador a mais por mais tempo e poderia ter feito mais gol, né? E no jogo de volta, Veiga também não estaria disponível no Palmeiras, né? Então seria um outro desfalque muito maior para o Verdão. Então o Flamengo foi prejudicado aí 2 vezes, né? Pela arbitragem aí, né? Que não foi sucinta na sua decisão e acabou meio que privilegiando aí, né? O infrator, né? Que foi Veiga, né? Pelo lance aí da Veiga, que ele praticamente já sabe que vai ser expulso, depois toma amarelo, ele meio que agradece, né? Porque ele sabe, né, que a aliança que ele fez ali praticamente era para expulsão em todo o local. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.